Neste momento, enquanto os conflitos continuam a se desenrolar no Oriente Médio, um estreito corredor de água volta a ganhar atenção global. Navios de guerra estão se movendo, drones estão sendo mobilizados e o risco de escalada aumenta a cada dia. Porque no centro de tudo está um ponto crítico: o Estreito de Hormuz. Um lugar por onde passa quase 20% do petróleo mundial todos os dias. Um lugar onde qualquer interrupção pode enviar choques imediatos à economia global. Mas esta não é a primeira vez que Hormuz está à beira de um conflito. Por décadas tem sido um ponto silencioso de pressão entre potências globais. No entanto, além das manchetes e da presença militar, existe outro lado deste lugar. Um mundo de ilhas, culturas e vidas que existem à sombra da tensão global. Para entender o que está acontecendo aqui hoje, precisamos olhar além do conflito, para as forças que o moldam. O Estreito de Hormuz não é apenas um ponto no mapa, mas uma das linhas vitais de energia mais críticas do planeta, sustentando silenciosamente a civilização moderna todos os dias. Todos os dias, cerca de 21 milhões de barris de petróleo, quase 20% do consumo global, passam por este estreito corredor marítimo. Essa quantidade de energia é suficiente para abastecer continentes inteiros, desde megacidades densas da Ásia até zonas industriais da Europa. De fato, a maior parte do petróleo exportado por países como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos precisa passar por este único corredor. Além do petróleo, quase um terço do gás natural liquefeito do mundo também depende de uma passagem segura por Hormuz. Isso torna Hormuz não apenas importante, mas absolutamente indispensável para o sistema energético global. No entanto, apesar de sua importância, todo esse fluxo de energia está comprimido em um corredor surpreendentemente estreito. Em seu ponto mais estreito, o estreito tem apenas cerca de 33 quilômetros de largura, forçando o tráfego marítimo a seguir rotas rigorosamente controladas. Na prática, cada faixa de navegação tem apenas cerca de 3 quilômetros de largura, separadas por uma pequena zona de segurança sem margem para erro. Enormes superpetroleiros, alguns com mais de 300 metros de comprimento, precisam navegar com precisão extrema. Um único erro de cálculo, falha mecânica ou ato de conflito pode interromper instantaneamente todo o sistema. E quando isso acontece, os efeitos são sentidos globalmente em questão de horas, não dias. Os preços do petróleo podem subir vários dólares por barril quase instantaneamente, gerando efeitos em cadeia em diversos setores. Custos de transporte aumentam, prêmios de seguro disparam e o comércio global começa a desacelerar. Por isso, o Estreito de Hormuz é frequentemente considerado o ponto de estrangulamento mais crítico do mundo moderno. É um lugar onde a geografia exerce mais influência do que a política ou a tecnologia.
Nações mantêm presença militar constante, monitorando cada movimento nessas águas. Sob sua superfície calma, esse corredor opera sob tensão permanente e pressão estratégica. E ainda assim, apesar de todos os riscos, navios continuam a passar todos os dias, porque simplesmente não existe rota alternativa. E para realmente entender por que o mundo depende tanto dessa passagem frágil, precisamos olhar mais de perto para a geografia que a define. Para entender por que o Estreito de Hormuz é tão crítico, primeiro precisamos compreender a geografia que o molda. Este estreito corredor fica entre o sul do Irã e a costa norte de Omã, funcionando como a única saída marítima do Golfo Pérsico. Com cerca de 167 quilômetros de extensão, o estreito forma um gargalo natural para todo o tráfego marítimo da região. Em seu ponto mais estreito, mede apenas cerca de 33 quilômetros de largura, comprimindo uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo em um espaço limitado. Dentro desse espaço, duas faixas de navegação guiam embarcações em direções opostas, cada uma com apenas 3 quilômetros de largura. Entre elas, há uma zona de separação estreita, criando um sistema delicado que depende totalmente de precisão e coordenação. A costa ao redor é irregular e acidentada, com montanhas íngremes que se erguem diretamente do mar. No lado iraniano, penhascos íngremes e terrenos áridos dominam a paisagem, moldados por milhões de anos de atividade geológica. Já o lado de Omã apresenta costas rochosas com pequenos assentamentos espalhados ao longo da costa. Várias ilhas estratégicas estão localizadas dentro e ao redor do estreito, incluindo Hormuz, Qashm e Larak. Essas ilhas não são apenas formações geográficas, mas também pontos-chave de observação que controlam a visibilidade do estreito. O fundo do mar sob o estreito também é complexo, com profundidades variáveis que exigem monitoramento constante. Em algumas áreas, a profundidade cai abruptamente, enquanto em outras torna-se rasa o suficiente para representar riscos. Correntes fortes e ventos sazonais complicam ainda mais a navegação, especialmente em determinadas épocas do ano. A visibilidade também pode ser afetada por tempestades de poeira e neblina vindas dos desertos próximos. Todos esses fatores tornam Hormuz não apenas estreito, mas inerentemente difícil de navegar. Para capitães que conduzem enormes petroleiros, até o menor erro pode ter consequências graves. E devido à sua geografia, qualquer interrupção aqui é quase impossível de evitar ou contornar. Isso é o que transforma este estreito em um dos locais mais sensíveis estrategicamente do planeta. E além dessa geografia, existe uma história mais profunda, moldada por história, conflito e controle.
Por décadas, o Estreito de Hormuz foi mais do que uma rota comercial. Tornou-se um palco de tensão global e rivalidade estratégica. Sua importância o transformou em um ponto central de conflito, onde potências globais testam discretamente sua influência. Durante a década de 1980, a guerra Irã-Iraque transformou essas águas em um campo de batalha, no que ficou conhecido como a Guerra dos Petroleiros. Mais de 450 navios foram atacados nesse período, interrompendo o fluxo global de petróleo e gerando medo em todo o mundo. Minas, mísseis e ataques aéreos transformaram uma das rotas marítimas mais movimentadas em uma zona de alto risco. Mesmo hoje, os ecos desse conflito ainda influenciam como as nações lidam com o Estreito. O Irã, posicionado na costa norte, detém controle significativo sobre o acesso ao Estreito. Em vários momentos, já ameaçou fechar o Estreito em resposta a pressões políticas ou sanções. Tal ação, mesmo temporária, poderia retirar milhões de barris de petróleo do mercado global da noite para o dia. Os Estados Unidos e seus aliados mantêm presença naval constante para garantir a liberdade de navegação. Navios de guerra patrulham essas águas diariamente, monitorando movimentos e respondendo a possíveis ameaças. Sistemas de vigilância rastreiam embarcações em tempo real, criando um ambiente altamente controlado, porém frágil. Incidentes ainda ocorrem, desde apreensões de petroleiros até ataques com drones, lembrando a volatilidade da região. Em 2019, vários petroleiros foram atacados perto do Estreito, causando impacto imediato nos mercados globais de energia. Em poucas horas, os preços do petróleo reagiram fortemente, mostrando a sensibilidade do sistema. Essa tensão constante faz de Hormuz uma das regiões marítimas mais monitoradas do mundo. E ainda assim, na superfície, navios continuam passando como se nada estivesse acontecendo. Esse contraste entre calma e perigo define a verdadeira natureza do Estreito. Um lugar onde a estabilidade global depende de um equilíbrio que pode mudar a qualquer momento. E além dessa tensão, existe outro lado de Hormuz, moldado pela cultura, natureza e vida. Após a tensão do comércio global e dos conflitos, a ilha de Hormuz revela um lado completamente diferente desta região. Localizada ao largo da costa iraniana, esta pequena ilha possui cerca de 42 quilômetros quadrados, mas parece outro planeta. Sua paisagem é definida por cores vibrantes, moldadas por milhões de anos de transformação geológica. O solo rico em ferro pinta a terra em tons profundos de vermelho, criando sua aparência mais icônica. Em algumas áreas, a própria areia parece carmesim, especialmente sob o sol intenso do Golfo Pérsico. Esse solo vermelho não é apenas visual, ele é usado localmente em alimentos, arte e até construção.
Os moradores a chamam de Gelak, e ela faz parte da vida na ilha há gerações. O terreno é árido e acidentado, com quase nenhuma fonte de água doce disponível. As temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius no verão, tornando a sobrevivência um desafio constante. Apesar dessas condições extremas, uma pequena comunidade continua vivendo e se adaptando. As casas costumam ser simples, construídas com materiais que refletem as cores do ambiente. A arte tornou-se uma poderosa forma de expressão, com a própria ilha servindo como uma tela natural. Grandes esculturas e instalações se integram à paisagem, criadas diretamente a partir da própria terra. O turismo cresceu lentamente, atraindo visitantes para um dos cenários mais incomuns do planeta. No entanto, a ilha permanece em grande parte intocada, preservando sua beleza bruta e quase surreal. E estar aqui torna difícil acreditar que este lugar exista em uma das regiões mais tensas do mundo. A poucos quilômetros, petroleiros cruzam uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Mas na ilha de Hormuz, o tempo parece avançar em um ritmo completamente diferente. É um lugar onde natureza, cultura e sobrevivência coexistem em uma harmonia impressionante. E além desta ilha, outras terras através do estreito revelam ainda mais camadas de vida escondidas em Hormuz. Além das cores vibrantes da ilha de Hormuz, surge uma terra maior, mais selvagem e muito mais complexa. Esta é a ilha de Qeshm, a maior do Golfo Pérsico, com mais de 1.500 quilômetros quadrados. Seu tamanho cria uma paisagem que parece menos uma ilha e mais um mundo próprio. Diferente de Hormuz, Qeshm não é definida por cores, mas por formações geológicas impressionantes. Uma de suas características mais icônicas é o Vale das Estrelas, uma paisagem surreal moldada pelo vento, água e tempo. Formações rochosas erguem-se como esculturas, algumas ultrapassando 15 metros de altura. Os moradores acreditavam que essas formas foram criadas por estrelas cadentes, dando origem ao nome do vale. Qeshm também abriga um dos maiores manguezais da região, cobrindo milhares de hectares. Esses manguezais, chamados de Hara, prosperam em água salgada e sustentam um ecossistema diverso. Flamingos, garças e aves migratórias se reúnem aqui, transformando a ilha em um santuário natural sazonal. Sob a superfície, a ilha esconde extensos sistemas de cavernas, incluindo algumas das maiores cavernas de sal do mundo. A caverna de sal na Magdan se estende por mais de 6 quilômetros, com paredes brilhantes de sal cristalizado. A luz reflete nessas superfícies, criando um ambiente luminoso que parece quase de outro mundo. Apesar do clima severo,
Qeshm abriga uma rede de pequenas aldeias espalhadas por seu vasto território. Muitos moradores dependem da pesca e do comércio tradicional, mantendo um modo de vida que existe há séculos. A escassez de água continua sendo um desafio constante que molda a vida das comunidades. Ainda assim, a ilha continua se adaptando, equilibrando o desenvolvimento moderno com tradições antigas. Sua escala, diversidade e beleza bruta fazem de Qeshm uma das ilhas mais únicas da região. E assim como Hormuz, existe sob a sombra de uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Além de Qeshm, pequenas ilhas espalhadas pelo estreito revelam ainda mais histórias a serem descobertas. Espalhadas pelo Estreito de Hormuz estão dezenas de ilhas menores, cada uma com sua própria identidade e ritmo de vida. Embora muitas vezes passem despercebidas nos mapas globais, essas ilhas formam uma camada essencial da geografia e cultura da região. A ilha de Larak, por exemplo, é um território tranquilo e remoto, com uma população de apenas alguns milhares de pessoas. Sua costa é rochosa e pouco desenvolvida, contrastando fortemente com as movimentadas rotas marítimas próximas. Aqui, a vida segue em ritmo lento, moldada pela pesca, tradição e pelo mar ao redor. Mais ao sul está a ilha de Hengam, conhecida por suas águas cristalinas e fauna única. Golfinhos são frequentemente vistos nadando perto da costa, atraindo visitantes de toda a região. Diferente do terreno árido de Hormuz, Hengam oferece uma paisagem mais suave e acolhedora. Há também a ilha de Kish, um dos destinos mais desenvolvidos e modernos do estreito. Com resorts de luxo, centros comerciais e zonas econômicas livres, representa uma visão diferente de vida na região. Kish atrai centenas de milhares de visitantes todos os anos, tornando-se um polo turístico regional. Ainda assim, mesmo aqui, a presença do estreito nunca está distante. Navios continuam cruzando o horizonte, lembrando o sistema maior ao redor. Cada ilha conta uma história diferente, moldada pela geografia, recursos e história. Algumas permanecem isoladas e tradicionais, enquanto outras adotam uma modernização rápida. Juntas, formam um mosaico complexo de vida dentro do Estreito de Hormuz. Uma região onde extremos coexistem, do silêncio à atividade, do isolamento à conexão. Ainda assim, apesar das diferenças, todas compartilham uma mesma realidade: a dependência do mar. O mar aqui não é apenas uma fronteira, mas uma fonte de vida, movimento e sobrevivência. E ao longo das costas que cercam o estreito, essa relação se torna ainda mais visível. Além dos navios e do comércio global, o Estreito de Hormuz também é lar de milhares de pessoas cujas vidas estão profundamente ligadas ao mar. Ao longo das costas do Irã e de Omã, pequenas comunidades vivem aqui há gerações, muito antes do petróleo definir a região.
Suas rotinas diárias não são moldadas pelos mercados globais, mas pelas marés, clima e tradição. A pesca continua sendo uma das principais fontes de renda, com barcos partindo antes do amanhecer todos os dias. Em algumas áreas, famílias inteiras dependem de uma única captura para sobreviver. Essas águas são ricas em vida marinha, sustentando espécies que alimentam populações costeiras há séculos. No entanto, essas mesmas águas são compartilhadas com algumas das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Pequenos barcos de madeira frequentemente navegam perigosamente próximos a enormes petroleiros. Isso cria um equilíbrio constante entre oportunidade e risco. Além da pesca, o comércio e atividades de pequena escala também são fundamentais para a economia local. Mercadorias são transportadas entre ilhas e o continente em barcos simples. A escassez de água continua sendo um dos maiores desafios, especialmente em comunidades remotas. Em algumas aldeias, a água doce precisa ser trazida de fora, aumentando o custo da vida diária. Apesar dessas dificuldades, fortes laços sociais mantêm as comunidades resilientes. Tradições culturais, música e festivais locais continuam moldando a identidade dessas regiões costeiras. As crianças crescem aprendendo os ritmos do mar, assim como seus pais e avós antes deles. Para eles, o Estreito de Hormuz não é um ponto geopolítico, mas simplesmente seu lar. Um lugar onde a sobrevivência depende de adaptação, conhecimento e respeito pelo ambiente. E enquanto o mundo observa este estreito por sua importância estratégica, a vida aqui continua silenciosamente. E no fim, esse contraste pode ser a história mais poderosa de todas. À medida que esta jornada pelo Estreito de Hormuz chega ao fim, o que permanece é mais do que um simples ponto no mapa. É um lembrete de como um estreito de água pode moldar o destino de todo o planeta. Aqui, a geografia se transforma em poder e a distância em conexão. Vimos como milhões de barris de petróleo atravessam este corredor todos os dias, sustentando a vida moderna. Testemunhamos como esse sistema é frágil, onde até uma pequena interrupção pode ecoar por continentes inteiros. Exploramos a geografia que comprime a energia global em um espaço de apenas alguns quilômetros. E descobrimos as camadas de conflito que definiram esta região por décadas. No entanto, além de tudo isso, descobrimos algo inesperado. Um mundo de cores, moldado pela natureza ao longo de milhões de anos. Ilhas que parecem intocadas, onde o tempo flui de forma diferente. E comunidades que continuam vivendo em equilíbrio com o mar. No fim,
O Estreito de Hormuz não é apenas sobre petróleo, comércio ou poder. Trata-se de contraste entre tensão e calma, entre forças globais e vidas locais. Um lugar onde os maiores sistemas do mundo e as formas de vida mais simples coexistem. Talvez seja isso que o torna tão poderoso. Porque aqui você não apenas vê como o mundo funciona, você sente. E uma vez que você vê isso, é impossível olhar o mapa da mesma forma novamente. Se esta jornada lhe deu uma nova perspectiva do mundo, então ela já cumpriu seu propósito. E se quiser explorar mais lugares onde a geografia molda a realidade, não se esqueça de se inscrever e continuar essa jornada conosco. Porque ainda existem inúmeras histórias neste planeta esperando para serem descobertas.